Conheça nossos estacionamentos conveniados. Estacionamento F1, Rua Bento Viana, número 105, em frente ao restaurante Manancial. Estacionamento da Visconde, Avenida Visconde de Guarapuava, 4660. Estacionamento Pan Parque, Avenida Batel, 1149. Estacionamento Alto Parque Porto, Avenida Batel, 1134, subsolo da Caixa Econômica. Car Park Parking, Avenida Batel, 1230. Para lembrar dessas informações, quando for estacionar, acesse pibcuritiba.org.br/estacionamento. Boa noite, que alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez, esse retorno aos cultos da quarta-feira. Sejam muito bem-vindos, que bom que cada um de vocês está aqui nessa noite para celebrar o Senhor conosco. Eu vou fazer minha autodescrição, meu nome é Jefferson, eu tenho cabelo escuro, pele clara, 1,79 m, estou vestindo uma camisa verde escuro, um casaco preto, uma calça cinza escuro, um tênis cinza claro com branco, e fim da minha descrição. Boa noite, meu nome é Mônica, tenho 1,68 m, cabelo castanho claro, estou vestindo uma calça jeans com brilhinho, uma blusa fúcsia, um blazer azul marinho e é isso, final da minha autodescrição. Deus abençoe vocês, obrigado por vocês estarem aqui, vocês que estão nos acompanhando aqui, nos acompanhando pela Rede Sub e pelas plataformas digitais, boa noite para você também. Vamos nos colocar de pé? Minha vergonha me sepultou. Eu buscava um Salvador, mas teu perdão me libertou. Morto em meu interior, me escondia de ti, Senhor, mas teu perdão me libertou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tua graça eu salvo sou. Teu grande amor me libertou. E eu renasci quando te conheci. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Aleluia. E aqui pode glorificar que foi resgatado pelo Senhor para aquele sacrifício na cruz. Amém? Vamos com as palmas assim, ó. Sozinho estava e sem consolo, me
areias se rompem. Sozinho estava e sem consolo, agora sou um cidadão do céu. Ferido estava e me curaste, o teu amor é o ar que eu respiro. Tenho futuro e agora vejo o que tu me chamaste, e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Glória a Deus, porque nós somos resgatados pelo sacrifício do Senhor na cruz. Mas não terminou naquele dia, porque a cada dia que passa nós podemos glorificar ao Senhor, não só pelo que Ele fez, mas pelo que Ele é. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor, glorificando pelo tudo que Ele tem feito por nós, porque Ele é na nossa vida. Minha vida, minha alegria, és minha força pra prevalecer.
pode se sentar um pouquinho. A gente está muito feliz com o retorno do nosso culto Koinonia, onde nós celebramos a comunhão uns com os outros, mas celebramos também a comunhão com Deus. E quando nós falamos de koinonia, ou quando nós falamos de comunhão, nós estamos falando do testemunho vivo que nós podemos também professar em Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. E hoje nós estamos aqui com a Nicole, e eu queria saber onde está a família da Nicole aí. Cadê a família? Olha só ali, Nicole, o pessoal veio aí celebrar com você. Mas quando a gente pergunta assim, onde está a família, na verdade a nossa expectativa é que toda a igreja acene ou responda, ou faça um barulhinho, porque nós somos a família na fé da Nicole. Então vou dar mais uma chance para vocês, tá bom? Onde está a família da Nicole? Agora sim! Eu queria perguntar para você, Nicole, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Sim? Então, mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, agora te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esperamos você no nosso próximo batismo. Amém. Glórias a Deus por isso. Imagine, nós estamos iniciando o primeiro culto do ano de Koinonia já com batismos. Não é maravilhoso isso, ver como que Deus trabalha na vida das pessoas, como que Deus toca no coração das pessoas, não é verdade? Seja muito bem-vindo. Quem é que está nos visitando hoje aqui? Levanta a mão. Aqui, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês fisicamente lá atrás também, já vi. Ali atrás também, sejam muito bem-vindos aqui também. Que Deus abençoe vocês ricamente, tá? Que esse culto seja uma bênção e que você possa realmente estar aqui hoje para adorar e louvar o nosso Senhor. Eu quero iniciar com a minha autodescrição. Eu sou o Marcos, tenho 1,76 m, tenho cabelos castanhos, estou vestindo um sapato marrom, uma calça bege e uma camisa listada marrom com bege também. Fim da minha autodescrição. E você que está em casa também, que Deus te abençoe ricamente. E eu vou ter que dizer alguma coisa para você. Nós gostaríamos que você estivesse aqui conosco. Em casa tudo bem, talvez você tenha algum compromisso que hoje não permitiu que você estivesse aqui, mas da próxima vez, quem sabe, você pode estar aqui conosco, adorando e glorificando a Deus, em nome de Jesus. Quero compartilhar uma palavra com vocês, que nós encontramos em Lucas capítulo 15, que diz assim: Então Jesus lhes contou essa parábola: Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente em seus ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, nós temos a mesma parábola. Só que ali, Jesus, ele está fazendo, a forma como Mateus compilou o texto, Jesus ele está se dirigindo aos pequeninos, aos pequenos na fé. Aquelas pessoas que muitas vezes estão com medo de se envolver, às vezes elas entregam a vida para Jesus, começam a fazer parte de uma congregação, de uma comunidade, mas elas são um pouco tímidas. Aqui no Evangelho de Lucas, ele está falando basicamente para as pessoas que ainda não se converteram, para as pessoas que ainda são consideradas pecadoras, aquelas que estão perdidas. E sabe uma coisa interessante nesses dois textos? É que aqui a gente vê o amor de Deus alcançando as diversas pessoas. E sabe que eu aprendo também com isso? Quando eu leio Mateus 28, quando Jesus fala para os discípulos lá no verso 19 e diante: Vão e façam discípulos de todas as nações. É isso que eu enxergo quando eu estou lendo esse texto.
quando nós vamos atrás daquela única ovelha que sumiu, que se desprendeu do grupo, que foi para longe, nós vamos atrás dessas pessoas. E isso é a essência do Evangelho de Jesus, o discipulado, o estar presente na vida das pessoas, encorajar, fortalecer, caminhar com eles, ensinando nos caminhos da fé, porque nós também aprendemos isso todos os dias, e nós precisamos passar isso para as pessoas. Então que esse ano seja um ano em que você, em algum momento da sua vida, você vai olhar para as outras pessoas e vai orar para Deus e pedir: Deus, é essa pessoa que o Senhor quer que eu caminhe junto com ela durante esse tempo, para discipular, para ensinar, para estar junto com ela, seja nos momentos de alegria, de tristeza, de dores, para estar alegre junto com ela, triste junto com ela. Ore para Deus e pense se não é isso que Deus de repente quer no seu coração. E nós vamos ter agora um momento numa palavra de oração. E eu quero colocar aqui 2 pedidos. O Alex, ele está para fazer uma cirurgia para tirar 2 nódulos dos seus quadris. E também a Sueli está para fazer também uma outra cirurgia, uma prótese no joelho. Então, se você puder agora nesse momento lembrar dessas 2 pessoas, da Sueli e do Alex, mas também lembre de alguém que você queira alcançar, que você queira colocar aquilo que você já entende e conhece da fé de Jesus, do seu compromisso com o Senhor, compartilhar com essa vida dessa outra pessoa. Então eu quero te convidar agora, se você puder se ajoelhar aí no seu banco, se você tem essa liberdade, faça isso e vamos agradecer, louvar a Deus e vamos orar a Deus pedindo assim: querido Deus e Pai, nós somos gratos, Deus, porque o Senhor vem atrás de nós. E obrigado, Deus, porque nós estamos iniciando nesse processo, nesse ano, já com o batismo, dando um sinal para o mundo, Deus, de que o Senhor continua fazendo a sua obra, alcançando o coração das pessoas. E não somente alcançando o coração, Pai, mas entrando no coração e na vida das pessoas, a ponto delas entregarem a vida ao Senhor. Nós somos muito gratos porque um dia o Senhor fez isso por nós, nos alcançou, e nós ouvimos o seu chamado, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós aprendemos com a palavra do Senhor, com o teu evangelho, e hoje, Pai, nós também estamos aqui porque nós queremos compartilhar e caminhar com outras pessoas que precisam conhecer do teu evangelho. Queremos também colocar diante do Senhor o Alex e a Sueli, que estão para estar num processo cirúrgico, Deus, para que o Senhor possa estar junto com eles. Coloca paz no coração deles, tranquilidade, direciona também a mão dos médicos. E Pai, a cada um de nós aqui, que o Senhor toque em nosso coração e que nós possamos ser, Senhor Deus, mais verdadeiramente discípulos do Senhor na vida do nosso próximo e dos nossos irmãos em Cristo. Nós queremos te agradecer e te louvar. E aceita, Pai, esse louvor, aceita esse culto de hoje, Deus, como adoração, como uma gratidão do nosso coração ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus diz no Salmo 9, versículos 1 e 2, diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Anunciarei as maravilhas que fizeste. Por causa de ti, me alegrarei, celebrarei e cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E eu queria te perguntar, se você hoje deu alguma palavra de gratidão ao Senhor, você agradeceu hoje, no seu momento de devocional, por alguma coisa que o Senhor fez? Como é interessante, né? Parece que o nosso momento com oração é muito mais pedir do que agradecer. Mas hoje, eu queria te convidar a fazer um exercício aqui. Você se coloca de pé e a gente vai agradecer Ele cantando. Ele fez tanta coisa. Quando a gente olha para trás, eu sempre gosto de olhar para trás, né? A cada mudança de ano, principalmente, a gente olha para trás e diz: o que o Senhor fez? Coisas que às vezes a gente nem imaginava. Mas a gente, o ser humano, tem um jeitinho estranho de lidar com as coisas. A gente geralmente olha para aquilo que a gente ainda não tem. Mas eu te convido hoje a você ser grato por aquilo que o Senhor já te deu. Amém? E aí eu quero que você cante junto comigo assim:
Eu sempre fiz trabalho social com a minha esposa Cláudia, com minhas filhas, né? Mas quando chegou em 2003, eu criei o Instituto Cargolift, tratando de jovens com dependência das drogas. Fizemos isso com o Projeto Ceifar por 20 anos, tratamos mais de 2.000 jovens das drogas. Aí depois disso, eu transformei esse ambiente aqui em Campo Largo para prevenir, para cuidar de crianças e adolescentes, né? E como a gente construiu novas histórias na vida de pessoas que dependiam das drogas, nós mudamos o nome de Instituto Cargolift para Instituto Novas Histórias, porque de fato tem boas histórias para contar na vida das pessoas. A gente tem 2 bases aqui no Brasil, uma no Nordeste e outra aqui no Paraná. A gente atua todos os dias aqui com contraturno escolar, para crianças de 4 a 17 anos. Ela chega aqui, vai ter 2 alimentações. Se ela chega de manhã, vai ter um baita de um café e depois termina com o almoço. No meio desse tempo, ela vai ter 3 aulas. As aulas vão ser divididas em educação por princípios, onde ela vai aprender por caráter. Depois ela vai ter uma aula de cultura, seja na música, na dança ou no coro. E vai ter também uma aula de esportes coletivos e individuais e o jiu-jitsu também. Todos os dias, de segunda a sexta-feira. O Davi, ele era uma criança tímida, ele era uma criança que não se socializava tanto. E hoje o Davi é extremamente sociável. Corre, brinca, fala, é normal. Então, a gente tem essa alegria de poder estar acompanhando o desenvolvimento do Davi. E eu tenho certeza que o projeto contribuiu 100% para isso. O que a gente notou no Davi, novas atitudes, ele vindo já de uma forma diferente já para casa e sentindo já uma segurança no aprendizado, no cuidado. A gente nota muito o cuidado que se tem aqui. Chega no final de semana, ele fala assim: quantos dias eu tenho que ficar em casa, pai? Eu falei 2. Ele falou: tá bom, porque daí 5 eu fico no projeto. Eu gosto de brincar, jogar futebol. Eu gosto dos professores e das professoras. A PIB Curitiba e o Instituto Novas Histórias caminham de mãos dadas. São ministérios específicos, viagens missionárias, experiências com os telos. Somos um ponto de conexão do Campus Campo Largo. No ano passado, em 2025, inédito no Brasil, nós fizemos a SDA Sertão, fruto dessa parceria. Nós vivemos em comunhão, porque a gente partilha da mesma missão, que é ganharmos almas para Jesus. Deus continua fazendo. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo, porque o Senhor está aqui. O Senhor está aqui no nosso meio. E eu não vou perguntar se você está alegre ou não, sabe por quê? Porque quem tem Jesus no coração é sempre alegre, não é verdade? Quem tem Jesus no coração é sempre feliz. O cristão é alguém diferente. Esse é o nosso momento de dízimos, de ofertas, e é um prazer ter você aqui na nossa igreja, ter pessoas que estão nos visitando. Tem um pessoal ali, um casal de Bauru, da primeira igreja batista de Bauru, que está aqui nos visitando. Tem mais algumas pessoas que o pastor Marcos perguntou que também estão aqui. Levante a mão, por favor, os nossos visitantes, bem alto, para a gente conhecer. Olha quanta gente, né? Quanta gente. Estaria a família da Nicole, nosso primeiro culto do ano, nosso primeiro batismo, e vai ser muitos esse ano. E a gente fica muito feliz com isso. E a palavra de Deus, nesse momento de dízimos e ofertas, que é um momento especial para nós. Tem uma palavra de Deus que está lá em Atos capítulo 5, do versículo 1, em seguida, que diz o seguinte: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. Depois, e Safira, que estava ciente disso, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Pois, por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mas mentiu para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se, os moços cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias.
sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, por que este valor que vocês venderam, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? E ela respondeu: sim, por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés daqueles que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. O momento do dízimo e da oferta, que nós temos o privilégio de participar, é para abençoar pessoas, abençoar vidas, para que o evangelho seja pregado, para manter missionários, para sustentar pessoas que muitas vezes não têm condições. Esse é um dos objetivos dele, mas principalmente é para demonstrarmos a nossa gratidão para com Deus. Estamos nós hoje aqui essa noite, pessoas nos ouvem aqui na Itália, no Pará, em Portugal, no mundo inteiro. Porque daqui sai uma gravação, um sinal, tem câmeras, tem o pessoal que canta, tem uma estrutura. Deus se alegra com isso. Um pouco antes de acontecer isso com Ananias e Safira, Barnabé tinha pego também um terreno, e todo o dinheiro que ele tinha, e depositou aos pés dos apóstolos, para que houvesse para todos. Para todos. Mas você pode procurar na Bíblia inteira, algum lugar onde que Jesus disse: você tem que dar isso. Você não vai achar. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Você não é obrigado. Nós não somos obrigados. Como Jesus não foi obrigado a morrer na cruz por nós. Ele disse: eu faço isso por amor ao Leandro, por amor a você, por amor a você, a você. Ele se entregou por nós. Esse é um momento especial para nós, que nós devolvemos parte daquilo que o Senhor nos deu, para que a obra continue. Você pode fazer isso através do Pix, através ali do QR Code que tem, também através do e-mail tesouraria@pibcuritiba.org.br. Esse é um momento de gratidão ao Senhor. E antes de orar, eu quero dar mais alguns avisos também. A gente está muito alegre hoje por estarmos voltando, mas dia 4 agora voltam também as nossas células. Daqui a pouquinho vai voltar o nosso discipulado para batismo. Também, se você não é membro aqui da PIB e gostaria de membrar, venha nos procurar, venha saber como é e venha se tornar um membro. Também seja um voluntário. Cada pessoa que participa aqui é um voluntário que fotografa, que move as câmeras, que ajuda no som, que canta. Isso é maravilhoso, porque assim também nós servimos ao Senhor. Temos também um pedido de oração pelo senhor Alcir Seixas. O senhor Alcir, ele tem 80 anos, está internado no Hospital das Nações, é tio da Nana, e a gente pede que você esteja lembrando do nome do seu Alcir. Ele está ali faz um tempinho internado, os médicos ainda não têm um diagnóstico exato, mas que Deus esteja agindo. E eu vou te convidar você a se colocar de pé, e mais uma vez, nós vamos falar com Deus, porque daqui a pouquinho, Deus vai falar conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Eu gosto de perguntar, nós estamos no início do ano, tem alguém aqui procurando emprego? Uma pessoa só? Então vamos orar também, para que Deus abra as portas,
Olhe para o teu lado das pessoas, olhe para as pessoas que estão aí e lembre, todos esses são teus irmãos. E esse ano nós temos orado desde o ano passado. Esse ano nós vamos ver todos esses bancos cheios no culto de quarta-feira, para a honra e glória de Deus. Amém? Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos nessa noite, Senhor, porque Tu és um Deus grande e maravilhoso. Tu és um Deus, Senhor, que programou esse dia para estar aqui. Programou, Senhor, cada pessoa para estar aqui, para nos abençoar, Senhor, para falar conosco, para nos trazer alegria nessa noite. Pai amado, sabemos, Senhor, que nós temos algumas aflições, alguns desafios nesse ano. Mas, Pai, que nós possamos olhar para trás, para 2025, e ver, Senhor, os erros que muitas vezes nós cometemos. E que não venhamos, Senhor, a cometer os erros do passado, mas que possamos olhar para frente e deixar o Teu Espírito Santo guiando a nossa vida, dirigindo, Senhor, a nossa mente, dirigindo o nosso bolso, os nossos propósitos, a nossa escola, o nosso trabalho, o nosso relacionamento, Senhor. Pai amado, nós não queremos ser os mesmos que fomos ontem, ou os mesmos que fomos até 10 minutos atrás. Nós queremos, Senhor, sermos novidade de vida, sermos novas pessoas nas Tuas mãos, que possamos abençoar, que possamos refletir a Tua face, Senhor, para outras pessoas. Pai, esse ano, Senhor, dai a cada um de nós almas, Senhor, que ainda não Te conhecem, para que possamos levar o Evangelho, para que possamos, Senhor, fazer-Te conhecido nos corações delas, para que elas possam ser transformadas, como eu fui, como o Márcio foi, como a Nicole foi, como o Pedro foi, como o João foi, como tantos outros foram. E, Senhor, quem sabe aqui no nosso meio tem alguém, Senhor, que está precisando dessa transformação. Quem sabe em casa, Pai, alguém está precisando dessa transformação. Quem sabe de uma cura, quem sabe de uma libertação, quem sabe de uma resolução de um problema. Senhor, esse é o nosso primeiro culto. Tu não nos abandonou desde o ano passado, mas nesse primeiro culto, Senhor, nós já queremos Te agradecer, porque a Tua palavra diz que tudo aquilo que nós pedimos crendo, nós receberemos, porque Tu és um Deus fiel, um Deus amoroso. Senhor, toca no coração de cada um de nós agora, no coração de cada um que está vendo esse culto. E, Senhor, que a Tua palavra, esse ano, alcança pontes, Senhor, pontos aonde ainda não alcançou, para honra e glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, essa pessoa que levantou a mão e precisa de um emprego. Que no próximo culto, Senhor, no próximo culto ela venha glorificar e dizer: o Senhor ouviu a nossa oração. Eu creio, Senhor, por isso eu oro a um Deus vivo e verdadeiro, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Continue de pé, meu irmão, e nós vamos continuar louvando ao Senhor agora, com toda a alegria, porque, como eu disse antes, onde está Jesus, tem alegria. Onde está Jesus, tem felicidade. A luz se apagou, a morte triunfou ali. O Rei do amor a vida entregou, a escuridão cobriu o céu. Em uma cruz para pecadores, meu pecado Ele levou. Em um suspiro consumado foi, mas não foi como se esperou. Mas a terra estremeceu, o véu se rasgou, o sacrifício
Saudai o Senhor da terra e céu, saudai o Rei Jesus, saudai o nosso Salvador. Aleluia! Louvado seja o precioso nome de Jesus. Você pode aplaudir mais forte, gente. Estou muito feliz de poder voltar nesse encontro tão maravilhoso que nós temos toda quarta-feira. Vou pedir para você sentar. Nós estamos felizes demais, porque principalmente, porque eu estava pensando assim, gente, eu acho que o povo esqueceu. Vai estar eu, o Leandro lá e a Jo, e não vem ninguém no culto hoje. Mas hoje de manhã eu dei um grito na Gisele: Gisele, quero ver você hoje lá. Ela estava fazendo alguma coisa no parque, atrapalhei o programa dela lá e eu dei um grito: Gisele, eu quero ver hoje você. E ela está aqui. Ontem puxei a orelha do Pedro também. Foi ontem? Domingo, né, Pedro? Domingo, né? Puxei a sua orelha? Acho que sim, né? Eu quero te chamar de Pedro. Você... Meu Jesus amado, é Jorge. Estou chamando Jorge, é você, né? Eu estou te chamando de Pedro, mas é Jorge. É porque você é Pedro Jorge, né? Pedro Jorge. A minha esposa disse que eu tenho mania de mudar o nome das pessoas. Eu não sei se é verdade, mas eu estou começando a acreditar nisso e o Jorge é a minha evidência aqui de que eu estou começando a acreditar. Nós vamos orar pelas crianças, mas antes de orar pelas crianças, nós vamos orar pela Micaele. Vou chamar aqui o André, vou chamar aqui também a Viviane. Hoje nós vamos fazer uma oração especial pela nossa pequena Manuela, porque a gente pensa nas crianças, a gente quer abençoar as crianças, nós queremos ver as crianças crescendo em estatura e em graça na presença do Senhor. Só que essa família é uma família de surdos, então eu vou fazer oração. Eu vou fazer oração em Libras. Eu pedi para a Jo fazer a voz em oração. Eu pedi para o pessoal da comunicação aumentar aí o enquadramento, que eles vão precisar me ver aqui em Libras também. Quem está assistindo aí também vai poder participar dessa oração junto. Quando a gente faz uma oração em Libras, quem ora fecha os olhos. Quem participa da oração fica com os olhos abertos, tá? Então eu vou pedir para você ficar de pé novamente. Você vai estender a tua mão na direção aqui e nós vamos orar abençoando essa família, mas pedir ao Senhor Jesus que abençoe a vida desta criança. Oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Paizinho. Hoje é um dia muito especial na nossa igreja, Senhor, porque nós estamos apresentando a Manuela. Que alegria, Paizinho. Que alegria de ver a Manuela crescendo ali em estatura, em graça. E hoje ela sorrindo, brincando aqui na igreja, Senhor. Copiando a mamãe, copiando ali o papai, Senhor. Mas hoje, nós como igreja, nós estendemos as nossas mãos e pedimos que o Senhor, por favor, os abençoe. Abençoe a vida da Manu, Senhor. Que todo perigo, todo mal, o Senhor esteja afastando dela, Pai. Dá a ela saúde, dá a ela alegria, dá a ela, Senhor, um crescimento na Tua presença, Pai, no Teu cuidado. Abençoa, Paizinho. Também eu quero te pedir pela vida do André e da Viviane, Senhor, que o Senhor dê sabedoria para que eles os conduzam, a Manuela, no caminho do Senhor. Jesus, a Manu possa estar copiando a sua mãe e o seu pai ali nos teus caminhos. Mostra a ela o teu cuidado, Jesus. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aplausos.
Deus abençoe. Obrigada. Você pode sentar-se. Vamos orar pelas crianças agora, no geral, aí que a gente tem a alegria de receber hoje aqui. Onde estão as crianças? Opa, ufa. Opa, tô vendo vocês, que coisa boa. Aliás, faz tempo que eu não via vocês, hein? Que bom vê-las todos. Vamos orar então? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento tão rico, tão especial, que nós podemos clamar ao Senhor pela vida das crianças. Que nesse tempo seja um tempo maravilhoso, seja um tempo especial, seja um tempo de crescimento para elas também, protegendo, guardando todas as nossas crianças do perigo, da influência do mal. É a oração que fazemos em nome de Jesus, nosso Senhor amado. Amém. Muito bem. As crianças podem ir lá agora no centro. Os nossos tios estão ali, nossas tias já estão ali a postos, né? Tia Esté está voltando hoje de licença maternidade, né? Também 2 mamães voltando de licença maternidade hoje. Os papais que se virem, né? Com as bebês. Muito bem, a Lívia e a Liz. Bem, eu estou muito feliz de poder estar aqui, mas eu não posso começar a nossa reflexão sem fazer a minha autodescrição para os nossos irmãos cegos que participam conosco pela TV, pela rede social. Eu sou Adoniran, tenho 1,65 m, hoje estou usando um blazer azul, uma camiseta preta, uma calça jeans azul marinho e um tênis preto com detalhes brancos. Do meu lado esquerdo está aqui a Jocely, que está toda de preto, e um tênis branco, que é a minha intérprete de Libras hoje. Fim da minha autodescrição. Estava olhando para a Samara, assim, ela olhando para mim assim, o que o pastor está me olhando? Você, não é mesmo, não é preta, gente, é azul, por isso que ela estava me olhando estranho. Uma camisa, voltando à minha autodescrição, a minha camiseta é azul marinha também, marinha. E agora? Marrom? Marinho, tá bom, marinho. Muito bem. Gente, então, vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 1. Por isso que é bom sempre ter uma professora bem na tua frente, assim, qualquer coisa você olha para ela, ela te corrige, assim, na lata. E a gente é salvo nos 55 do segundo tempo. Nós vamos ler Daniel, capítulo 1. Daniel foi um livro que começou desde o início das minhas férias, ele ia mexer comigo. Eu li, reli, estudei, entendi, compreendi. Confesso que no finalzinho das férias eu estava pensando assim, eu não vou falar de Daniel. Daniel tem umas coisas assim que às vezes chama muita atenção, porque a gente não consegue compreender. Daniel é um escritor do Antigo Testamento, um profeta que chama muita atenção, porque de todos os homens, ou de muitos homens que aparecem na Bíblia, a maioria deles, se não 99% deles, aparece alguma coisa que ele fez de errado. Alguma pisada na bola que ele deu. Mas se você lê o livro de Daniel, você não encontra Daniel pisando na bola. É alguém que segue um caminho de fidelidade, trilha uma relação com Deus tão maravilhosa e tão inspiradora que acaba sendo um grande desafio para nós. Daniel significa o Senhor é meu juiz. E é interessante porque quando você olha para a trajetória de Daniel, ele passa por pelo menos 3 reinados diferentes, e em todos o Senhor o livra. O Senhor é o seu juiz. Me parece que ele entende muito bem o significado do seu nome, a carga poderosa que tem nesse nome, mas não é somente a semântica do nome. É o que ele precisa viver. Colocar todas as suas necessidades, todas as suas lutas nas mãos do Senhor. Mas como essa história toda começa? Daniel capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9. A palavra de Deus nos diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim,
rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou entre esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão do chefe dos eunucos. Olha que coisa fantástica. Essa história começa assim, desse jovem, que com certeza era alguém que temia Deus, alguém que amava Deus, e que caminhava numa trilha ou num caminho de fidelidade. Ele recebe uma das honras que outros jovens, talvez, ao olharem para aquele privilégio, pensaram assim: uau, isso era tudo que eu queria. Eu vou sentar à mesa e vou comer a comida do rei. É coisa boa, é comida maravilhosa, é dinheiro que eu não tenho para gastar e eu não posso, mas agora está à minha disposição. Mas Daniel via o que estava por trás desse cenário. Daniel era alguém que amava Deus, alguém que buscava Deus, alguém que tinha compromisso com o Senhor, então ele estava olhando o que estava por trás desse cenário. Essa alimentação era consagrada ao deus Nabu, que para os babilônios representava a sabedoria. E é interessante porque logo nesse começo de texto nós descobrimos ou percebemos que Daniel vai receber sabedoria que vem do alto. Então Daniel entende que aquela comida não deve ser uma comida que ele vai experimentar, que ele vai se alimentar, que aquela bebida não é a bebida que ele vai experimentar, que ele vai usar como o seu alimento diário. Muito pelo contrário, ele quer se abster daquilo. Mas agora como é que ele vai fazer isso? Tem alguém que lhe dá uma palavra de ordem, ele precisa fazer. Os outros jovens estão fazendo, mas 3 dos seus amigos resolvem seguir também o caminho de fidelidade. O caminho de fidelidade é um caminho que envolve coragem. O caminho de fidelidade é um caminho que envolve um olhar para o alto. O caminho de fidelidade, Ana, muitas vezes não é o caminho mais fácil de seguir, porque você precisa fazer renúncias. E por vezes renunciar àquilo que você está esperando, que você deseja, que você quer muito, é muito difícil. Mas o que a gente aprende quando olha para esse jovem que resolve seguir o caminho de fidelidade? A primeira coisa é que o caminho de fidelidade a Deus é marcada pela clareza de quem você é. Sabe, às vezes nós negociamos os nossos valores porque não é claro para nós o suficiente que nós somos filhos de Deus.
Logo, se nós somos filhos de Deus, nós somos santos como Deus é santo. Ou pelo menos buscamos a santidade como Deus é santo. Às vezes não é claro para nós. Quando nós nos miramos nesse espelho da alma, não é tão evidente, não é tão nítido que nós somos amados por Deus. E por não reconhecermos que nós somos amados de Deus, que nós somos vistos por Deus com valor, nós abrimos mão da relação, do caminho, da fidelidade com Deus. E negociamos. Quando nós olhamos para a própria Bíblia, percebemos Esaú e Jacó. Esaú perde o seu direito de primogenitura, porque ele perde para a sua própria vontade, para o seu desejo. Ele entrega isso para o seu irmão em troca de um prato de lentilha. Ainda há pouco atrás eu estava conversando com o Márcio, e o Márcio me falou sobre uma oportunidade que ele teve na sua empresa. Só que os seus chefes falaram assim: olha, você tem que responder agora, porque é esse tipo de oportunidade que vem e não volta mais. Ele falou: não, na minha casa não é assim que funciona, eu preciso conversar com a minha esposa, a gente precisa orar, a gente precisa buscar a Deus, nós estamos trilhando o caminho da fidelidade. Chegou em casa, foi orar e Deus falou de forma extraordinária com eles. Porque se ele assumisse essa vaga, que seria muito boa financeiramente para ele, ele não estaria mais conosco aqui na quarta-feira, ele não serviria mais nas celas, ele não discipularia mais outras pessoas. Então, trilhar o caminho de fidelidade, às vezes, é estar com aquilo que, por vezes, para outras pessoas pode parecer o mínimo, quando nós falamos de finança, mas ter tudo quando nós falamos de reino de Deus. Sabe, Rodolfo, às vezes a gente tem umas tentações, assim, quando tem a ver com finanças, que você olha assim: uau! Eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo, vou resolver essa conta, vou resolver essa, os meus boletos, vou tudo que está no dia para a noite. Mas você tem que fazer um negocinho ali que desagrada a Deus. Você tem que fazer uma coisinha ali que Deus não aprova. O caminho de fidelidade que Daniel nos inspira a trilhar é um caminho onde você percebe que aquela comida foi consagrada a ídolos, que aquele dinheiro vai te separar de Deus, que aquele relacionamento vai te causar mal, que aquelas escolhas que você está tendo, está tomando, vão destruir você e a visão que você tem de você mesmo. Mas a pergunta que a gente faz quando olha para Daniel, que sabe quem ele é uma pergunta que nós fazemos para nós mesmos: você sabe quem você é? Você sabe quem você é aos olhos de Deus? Você sabe o que Deus vê quando Ele olha para você? Você sabe o que Deus sente quando Ele olha para você? Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a pessoa mais valorosa que existe na face da terra. Quando Ele te olha, Ele te vê assim. Mas Ele quer que você entenda isso. E de uma vez por todas, caminhe com Ele. Porque à medida que você caminha ao lado de Deus, aquilo que está em densas trevas em você, em escuridão, começa a ficar claro, nítido. E você começa então a perceber quem você é aos olhos de Deus. E aí todos os apelos das refeições do rei, que surgem todos os dias, tentando nos afastar do propósito de Deus para a nossa vida, não terão mais força sobre a nossa mente, não terão mais força sobre a nossa vontade, não terão mais força sobre a nossa vida. Marina, trilhar o caminho de fidelidade é poder saber que nesse caminho você é conduzida por Deus. Então todas as atrações, todas as tentações, todos os apelos vão se enfraquecendo
vão desaparecendo, vão sumindo, porque Deus está com você. Daniel nos inspira a trilhar esse caminho, o caminho de fidelidade, mas ele nos aponta como nós damos esse primeiro passo. Você precisa saber quem você é aos olhos do seu Pai. Mas quando nós olhamos para essa narrativa, também nós descobrimos que o caminho de fidelidade a Deus é marcado pelo amor que você sente pelo Senhor. Sabe, Daniel poderia ter sido iludido, mas ele fica pensando assim, não, pera lá, Deus é mais importante, Ele me ama tanto, como é que eu vou decepcioná-lo? Eu não sei se você já teve alguma decepção com o teu cônjuge, ou com um namorado, uma namorada, ou você já teve uma decepção com um filho, uma filha. A gente fica olhando assim, puxa, mas eu faço tudo o que eu posso, eu me esforço, dou tudo que eu tenho, gasto o que eu não tenho para ver essas pessoas que estão à minha volta, que eu amo tanto, felizes, e olha só o que eu recebo, um olhar de ingratidão, uma palavra que machuca, um afastamento, um isolamento que dói, que pega na alma e me tira paz. Que coisa sofrida. Mas sabe por que essas coisas acontecem conosco? Porque todos os dias, se nós não trilharmos o caminho de fidelidade, nós amaremos mais as coisas do que o Senhor. Nós amaremos mais as pessoas que estão à nossa volta e que nos decepcionam do que o Senhor. Nós amaremos mais aquilo que apela às nossas necessidades do que o Senhor. Daniel sabia quem ele era e por isso ele trilhou o caminho de fidelidade. Mas ele também amava o Senhor mais do que qualquer coisa. Isso é muito difícil. Eu vou ser bem sincero para vocês. Isso é muito difícil. Porque enquanto nós estamos bem, que as coisas estão indo muito bem, você não, eu amo a Deus, está tudo certo. Mas daí você dá uma topada no canto da mesa, a tua unha encrava. As coisas já não começam a ser tão mais fáceis assim. Você fica doente, alguém que você ama fica doente, você perde alguma coisa, alguém te abandona, ou alguém fala alguma coisa para você, ou os seus planos não fluem do jeito que você deseja. Amar o Senhor mais do que qualquer coisa fica difícil. Mas Daniel, ele podia ter medo de Aspenaz, aquele que era responsável por ele. Mas ele falou, não, eu amo o Senhor. Se Ele me castigar, se Ele me lançar na prisão, se Ele fazer alguma coisa contra mim, eu estou declarando o meu amor pelo meu Deus. Eu amo o Senhor e eu vou encarar esse desafio. E ele encara o desafio. Mas sabe, quando nós olhamos também, nós precisamos fazer uma pergunta aqui. Mas e você? Você pode dizer que ama mais o Senhor do que o dinheiro? Você pode dizer que você ama mais o Senhor do que os teus negócios? Você pode dizer que ama mais o Senhor do que as pessoas que estão à sua volta? Você pode dizer que você ama mais o Senhor do que o seu próprio prazer, a sua própria vontade, a realização dos teus desejos? Você pode dizer como Daniel, eu amo o Senhor e eu vou enfrentar aquilo que está se levantando contra mim? Que desafio gigantesco. Porque o caminho de fidelidade, ao começarmos a trilhar esse caminho, a dar esses passos nessa direção, nós precisamos reconhecer quem nós somos aos olhos de Deus, mas também precisamos amar o Senhor acima de qualquer coisa. Ele deve ser a nossa prioridade. Mas não é só isso. O caminho de fidelidade a Deus é marcado também pela presença da sabedoria e do propósito.
Olha só que genial. Ele chega e fala com o encarregado: vamos fazer um teste de 10 dias. Eu vou comer legumes e beber água. E todos os outros jovens podem comer o que eles bem entenderem. Mas faz um teste de 10 dias comigo. Se nesses 10 dias eu estiver mais saudável, se nesses 10 dias eu estiver aparentando mais força, se nesses 10 dias eu estiver melhor do que os outros, você vai me deixar não me contaminar. Essa sabedoria vem do alto, essa experiência vem do alto. Porque hoje, se você vai pesquisar, você sabe, legume e água toda hora, você tem que beber água o tempo todo. Porque você precisa se hidratar, você precisa pensar melhor, você precisa responder melhor a todos os estímulos que o teu corpo necessita. Tudo isso vai limpar você, vai te dar uma condição mais saudável. Em compensação, uma bebida alcoólica, que era o que os outros jovens iam beber, vai matando as tuas células, vai prejudicando o teu raciocínio. Que coisa interessante. Hoje nós sabemos disso, mas de onde que veio essa sabedoria? Do alto. E Daniel e seus 3 amigos, depois daqueles 10 dias, pareciam mais fortes, mais vistosos, mais bonitos, mais inteligentes. Porque eles entenderam que a sabedoria vem do alto. E eles sabiam que o propósito da sua vida era glorificar a Deus. Sabedoria é diferente de inteligência. Um psicólogo inglês chamado Howard Gardner, ele vai fazer uma divisão, ou vai trazer pelo menos 9 tipos diferentes de inteligência. E aí você começa depois a dar uma pesquisada, você vai descobrir que existem pelo menos 17 diferentes tipos de inteligência. Opa, pelo menos uma. Né? A gente pode dizer, não, eu sou inteligente desse lado aqui da moeda. Mas e sabedoria? Sabedoria é a capacidade que nós temos de olhar para as nossas experiências e aprender com elas. Sabedoria é você olhar para a capacidade que Deus deu para mim, para você, e dizer: Deus, é isso que eu quero. Me capacita dessa forma para que eu enxergue, interprete esse momento como sabedoria. E aí eu vou olhar as coisas ruindo e vou perguntar: qual é o propósito disso? Eu vou olhar os relacionamentos ficando truncados e vou perguntar: qual o propósito disso? Em que ou como eu posso melhorar? Eu vou olhar para os meus negócios que não fluem e vou pensar: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que era isso mesmo? Ou tinha que ser diferente um pouco? E eu vou olhar para mim mesmo e reconhecer que talvez eu precise de mais sabedoria para entender quem eu sou. Não sei se você já parou para pensar nisso às vezes. Às vezes eu paro para me olhar e penso assim: gente, mas eu nunca tinha visto essa parte de mim. Como é que eu lido com isso? O que eu faço depois disso? Depois dessa emoção, depois dessa situação? Daniel nos traz esses desafios. Trilhar o caminho de fidelidade nesse ano é primeiro começar fazendo uma lista do que você conhece sobre você. Sabe, literalmente, opa, nessa situação eu reajo assim, assim, assado. Nessa situação eu faço isso, isso e aquilo. Mas não é só isso. Trilhar o caminho de sabedoria é amar mais o Senhor do que as coisas, do que até as pessoas que estão à minha volta. E trilhar o caminho de sabedoria é buscar sabedoria para fortalecer o meu propósito. Mas aí fica muito ruim se você não sabe qual é o propósito da sua vida. Aí fica muito difícil se você não está vivendo, você está apenas existindo. Aí fica quase impossível você tentar fazer algo para evoluir, para crescer, para entender quem você é, se você está aí só sendo empurrado por uma ou outra pessoa. Daniel sabia quem ele era.
Daniel amava mais o Senhor do que qualquer coisa. E Daniel entendeu que a sabedoria vem do alto, a partir das observações das realidades que nós vivemos, para alimentar o propósito para o qual nós vivemos, glorificar a Deus. Nessa noite eu quero orar por pessoas que desejam ter um encontro com Deus, mas na sequência ter um encontro com você mesmo. É isso mesmo. Você vai olhar para Deus e Ele vai iluminar a sua vida e você vai poder olhar para dentro de você com um modelo perfeito, que é o modelo de Jesus, e melhorar mais, como pai, como mãe, como filho. Melhorar mais como marido, como esposa. Nós vamos orar por isso. Mas nós vamos orar também para que você, dia após dia, faça o exercício de amar mais o Senhor. Porque quanto mais nós amamos o Senhor, mais nós descobrimos coisas com a nossa intimidade com Deus. Mais o Senhor fala conosco. Mas nós vamos orar também hoje para que você entenda de uma vez por todas o quão amado você é e busque essa sabedoria que Deus quer te dar e derrame sobre a sua vida o cumprir do propósito dele para você. Sabe, começar o ano e pedir essas bênçãos é algo maravilhoso. Porque todo mundo precisa entender um pouquinho mais de si mesmo. E só é possível quando nós temos um modelo perfeito, um modelo de Jesus. Todo mundo precisa amar mais o Senhor. Mas todo mundo precisa de sabedoria para lidar com o dia a dia, com as relações, com os desafios, com os conflitos. Para viver o propósito de forma tal que a glória do Senhor se revele através das nossas vidas. Nós só estamos estudando Daniel hoje porque ele entendeu isso. E hoje nos ensinou que trilhar o caminho de fidelidade é olhar para dentro de nós mesmos e perceber o que precisa mudar, amar a Deus mais do que a nós mesmos e buscar sabedoria para encaixar-se no propósito de Deus. Você, essa pessoa que deseja essas bênçãos sobre a sua vida, se põe de pé e nós vamos orar juntos, pedindo que essas bênçãos sejam derramadas sobre nós, para que esse novo ano seja um ano de muita coisa linda que Deus vai fazer. E eu tenho certeza que uma delas é abençoar poderosamente a sua vida. Mas nós vamos fazer diferente. Talvez você queira um milagre especial, algo que você necessite muito. Então, eu vou pedir para você fazer um movimento santo. Você vai sair do seu lugar e nós vamos orar por esse milagre. Você vai fazer um movimento santo, você vai sair, vai vir aqui na frente e nós vamos orar por você que precisa de um milagre especial. Sabe, eu tenho visto muitos milagres acontecendo aqui. Eu estou quase mudando o nome desse culto para culto dos milagres, não é possível. Deus tem feito muita coisa linda aqui. Ele já tem sido o culto dos milagres. Pessoas têm sido curadas, pessoas têm sido levantadas, pessoas têm sido abençoadas, casais, famílias têm sido restauradas. Nós precisamos disso. Então nós vamos orar assim, para você olhar para dentro de você, para você encontrar a visão de Deus sobre você. Mas nós vamos pedir ao Senhor também que te abençoe de forma poderosa. Enquanto nós vamos orar agora, você vai falar o que é que você precisa. Eu não sei, mas você sabe o que está incomodando a sua mente, o seu coração. Então você vai falar: Jesus, eu preciso melhorar as minhas emoções. Jesus, eu preciso melhorar a minha vida financeira. Jesus, eu não sei mais o que fazer com essa situação. Jesus, eu preciso de cura. Eu não sei o que é que você precisa, mas eu sei que hoje o Senhor vai receber essa tua palavra e hoje o milagre vai ser derramado sobre a sua vida.
Senhor Jesus, obrigado por esse encontro de comunhão que nós chamamos koinonia, onde nós podemos adorar ao Senhor com essas canções, nós podemos orar pelas crianças, podemos celebrar o nome de Jesus através do batismo, podemos honrar o Teu nome como família reunida nesse lugar, mas podemos olhar para a Tua palavra e hoje nós olhamos para a vida de Daniel. Daniel nos inspirou a olhar para este caminho de fidelidade. O capítulo 1 hoje nos mostrou que a fidelidade, o caminho de fidelidade é poder olhar para dentro de nós mesmos e entender que algumas coisas precisam mudar. O caminho de fidelidade é praticar e ter esse amor ao Senhor de forma completa. O caminho de fidelidade é também poder de forma tal, faminta, buscar a sabedoria que vem do alto para se encaixar no propósito. Mas Pai, nós queremos pedir que o Senhor derrame uma bênção especial sobre os meus irmãos e irmãs que vieram aqui à frente. Esses que estão nos seus lares também agora de pé pedindo o seu milagre, a sua bênção nos seus lares. Pai, em nome de Jesus, que ao voltarem para os seus lugares, esse milagre já se inicie. Que o Senhor cure, que o Senhor abençoe, que o Senhor liberte, que o Senhor levante o ânimo, que o Senhor restaure. Pai, que o Senhor realize sonhos, que o Senhor concretize sonhos que estão adormecidos, que estão morrendo. Pai, em nome de Jesus, que hoje seja mais uma noite de milagres nesse lugar. Eu quero ouvir esses meus irmãos e irmãs testemunhando depois, como o Márcio testemunhou para mim ainda há pouco, de que Deus é fiel. E quando nós trilhamos esse caminho de fidelidade, podemos experimentar ainda mais a fidelidade do Senhor. Então abençoa, Pai, a vida dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. Amém e amém. Você volta para o seu lugar com a certeza de que o seu milagre chegará, em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. Eu quero desafiar você a ler durante pelo menos essas 4 próximas semanas o livro de Daniel. Nós vamos estudar esse livro e aprender sobre esse caminho de fidelidade. Quem foi abençoado hoje aqui? Eu vou pedir para você que foi abençoado, trazer mais alguém, para que esse outro alguém, essa pessoa que você vai trazer, seja abençoada também. Sair daqui com o seu milagre, entender a vontade de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus falará com essas pessoas que você já está pensando agora, que você vai trazer na próxima quarta. E essas pessoas também receberão a sua bênção, o seu milagre, pela visitação e o poder do nome de Jesus revelado neste lugar, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com essa última canção, e após o término da canção nós estamos despedidos. De errado em mim, diga-me aquilo que te ofende, não me conduz pelo teu caminho que é eterno. Mostra-me se há algo de errado em mim, diga-me aquilo que te ofende, não me conduz pelo teu caminho que é eterno. Mostra-me se há algo de errado em mim, diga-me aquilo que te ofende, não me conduz
em nós aquilo que o agrada. Amém? Você tenha uma boa noite, Deus te abençoe e a gente se encontra na próxima quarta. Com Deus.